veio sobre nós pela manhã, através desta palavra, possa também acontecer agora à noite. Eu quero convidar a você, querido, a mudar de posição para nós louvarmos a Ele, aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que nesta noite possamos nós louvar ao Senhor com alegria, querido, e agradecer a Ele por mais um dia que Ele nos deu, por mais uma noite abençoadora. Vamos louvar ao Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Senhor, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Alcança, Senhor, essas vidas. Alcança, Senhor, o teu povo nesta noite. Nós rendemos a ti toda a honra,
Como precisamos da tua graça sobre nós, sobre a nossa família. Mais uma semana o Senhor nos concedeu. Estamos entrando em mais uma outra semana e te pedimos, Senhor, fortaleça os nossos passos, fortaleça a nossa vida, fortaleça, Senhor. Traga sobre nós ânimo, traga sobre nós, Senhor, esse Espírito, como foi dito a Timóteo. O Senhor não nos dá espírito de covardia. Oh, Jesus, fala conosco nesta noite, fala conosco nesta noite, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia.
Boa noite, agradeço a Deus pela vida do Diácono João, pela vida dos músicos, né, de cada um que está ali no vocal, por essa igreja, né, que não só aquela que você vê, né, que é visível, mas aquela também invisível, que estão nos bastidores, para que esse culto pudesse acontecer aqui hoje. Então, sou grato também a Deus pela família do Alfredo, pela Duda que está aqui mexendo aqui nessa parte aqui de vídeo, né? Pela vida da Patrícia, da Clarinha. E que bom, querido, que tudo que tenhamos tem esse propósito de servir a Deus. Se os nossos bens, as nossas conquistas, elas não tiverem um propósito que seja para o reino, né, para aquilo que é eterno, eu quero dizer que todo fruto do seu trabalho está sendo mal investido. Porque tudo passa, mas quando você investe no reino de Deus, seja de tempo, de vida, oferecendo para o Senhor o melhor, se preocupando com as causas do reino, se preocupando com a igreja do Senhor, né? E aí se refere à sua vida pessoal também, essas coisas elas não passam, elas permanecem eternamente diante do Senhor. Então, uma boa noite a todos, que Deus aí abençoe. Eu quero agradecer pela presença de cada um dos irmãos, a minha irmã Simone Araújo, Deus te abençoe, a Cristina, a Fátima, Deus abençoe essa jovem, Ana Flávia, a Letícia, Deus abençoe a Roberta Gomes, sua família, estamos com saudade, Roberta. Deus abençoe a Alessandra, França, ao Marcelo, né, que nós costumamos chamar de Marcelão. Deus abençoe você, Adeli. Deus abençoe também o Roberto, a toda essa família aí maravilhosa. Deus abençoe a Patrícia Zeredo, a Ana Luísa. Deus abençoe também a Fernanda, a Kátia Silene. Deus abençoe você
Kilber, bom ter esse momento, estarmos juntos. A minha sogra Maria da Paz. Deus abençoe você também, Isaac. Deus abençoe o Júlio César, a Fabiana, a Júlia. Bom ter essa família conosco. Deus abençoe você, Edmara. Que a presença de Deus aí esteja sobre a sua vida, cada dia mais. Né? Deus abençoe a Carmen. Bom, querido, tua presença. Deus abençoe o Francisco, a Fabiana. Deus abençoe o Davi, ao Marcelo Gomes. Deus abençoe você, Regiane. Bom ter esse momento aí, de estar junto novamente com essa família. Deus abençoe a Graça Santos, a Rosângela Lopes, a toda essa família maravilhosa. Né? Hoje eu estive saindo da igreja, né, que hoje eu preguei na igreja. Estava lá fora a Eva e a Patrícia de longe, né, acenando, se mostrando aquela saudade, aquele carinho. Deus abençoe você, Eva, e toda a sua família. Né? Deus abençoe você, Daniele. Deus abençoe você, Kátia, né, que eu já falei. A Val Lima, Deus te abençoe. Abençoe você, minha esposa, Cristina. A Aziele, seja bem-vindo aí, querido, entre nós. Boa noite. Deus abençoe você, Fabiano. A Flávia. Amém. O Carlos Pimenta. Muita gente aqui hoje, né? A Valdiné, seja bem-vindo, querido. Flávia Moraes. Deus abençoe cada um desses irmãos. A Lília Pires. Ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Ok. Deus abençoe o Vitor, o Renato Martins, a Valéria Fernandes, a Letícia França. Deus abençoe você, Leni, o Luiz. A Leni vai ser vovó. Deus abençoe você, Paty Sanches, ao Kleber, o Heitor, o Igor. A Giovana também que está aqui, né? Deus abençoe você, Giovana. Tô com saudade daqueles louvores que você grava pro tio, hein? Bota esse pai também para cantar aí, por favor. Amém, queridos. E também tem o Duarte, né? Deus abençoe. Com essa alegria, querido, que tenho esse prazer de poder estar falando o nome, comunicando com os irmãos, né? Para trazer você aqui para perto de nós, tá? Para mostrar o quanto que vocês fazem falta e que da mesma maneira que vocês sentem essa falta, estar ali junto conosco, né? Falar para uma câmera sem ter um público é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda, né? Porque nós, como povo de Deus, estamos acostumados não viver o mundo virtual, né? Mas o pastor tem que ter cheiro de ovelha, então estou sentindo essa falta, né, desse contato. Né? Sei que durante esse período nós vamos ter que adaptar muitas coisas, né? Mas só o fato de ter aquele rebanho, de ver aqueles irmãos ali já é uma grande alegria. E nós podemos passar esse calor humano, esse afeto, né, de várias maneiras. Né? E eu sempre lembro daquela atitude de Jesus, que ele não pôde dar um abraço, ele não pôde se aproximar de Pedro naquele momento, mas com um olhar, ele trouxe Pedro de volta para a realidade do reino de Deus. Então, nós temos muita maneira que nós podemos nos comunicar. Né? Então, o que eu vejo nesse momento, a oportunidade que nós temos de encontrar novas possibilidades para se comunicar cada vez mais de uma maneira sábia e segura. Eu quero dar aí a boa notícia para os irmãos. Já no próximo domingo, nós vamos já fazer uma mudança de horário, retornando para o nosso horário 9 horas, ok? Nós temos já um número de inscritos, possivelmente já deve ter esgotado, mas vamos arrumar as cadeiras lá, ver o que comporta, além daquilo
que já foi oferecido, né? E aí você já pode estar fazendo as inscrições para o outro culto, né, no próximo domingo, tá ok? Quero só deixar ciente os irmãos que o retorno é sempre um período de ajuste, né? E a Igreja Nova Vida, ela faz as coisas com excelência, com muita ordem, é uma igreja que tem um diferencial. Então, a gente vai seguir o protocolo, preciso da sua compreensão. Nós, no momento, não vamos poder deixar entrar criança, tá? Nós não temos essa autorização. Existe um limite de idades também, mas com o tempo, né, as coisas vão se ajustando. Eu peço um pouco da sua paciência. Tanto é que as nossas igrejas já abriram desde o outro domingo, algumas irão abrir agora, no próximo domingo, tendo 2, 3 cultos. Eu sou bem cauteloso com relação a isso, então nós vamos continuar tendo culto, um único culto só pela manhã, e nós vamos ajustando até chegar a aquilo que vai ser possível, tá ok? Então, próximo domingo pela manhã, você que deu o seu nome, né? Então é você que vai poder estar participando conosco. Paralelo a esse culto, com alguns irmãos presencial, não será com a igreja toda, infelizmente, você vai estar nos assistindo, tá? Então nós vamos trabalhar com algumas pessoas presencial e outros estarão nos assistindo, ok? Mesmo porque um casal, um filho, um vai para o culto e o outro vai ter que ficar em casa. E como vai ser isso, eu não sei, né? Então, que vocês possam aí encontrar o melhor caminho, mas eu vejo que é a importância, né, de ter um da família representando, estando ali na igreja, tá bom? Na próxima terça, pela manhã também, a Ana Marcolina estará dando um treinamento às 9 horas, ensinando algumas práticas, né, dentro da área de saúde, e vamos estar preparando alguns irmãos para estar ali naquele pronto atendimento, recebendo as pessoas. Vamos ter aquele aparelhinho para medir, aferir a temperatura, o álcool gel, os padrões que você já entra aí e já sabe como funciona, tá ok? Então, por enquanto, nós vamos ter essa mudança no horário apenas pela manhã. À noite, nós vamos continuar no próximo domingo com o nosso culto online, às 20 horas, como está sendo aqui agora. E aí nós vamos ajustando o nosso horário, e é possível que nesse período de julho, né, venhamos já abrir para mais um culto. Mas, por enquanto, nesse próximo domingo só teremos um culto presencial, né, um presencial e, ao mesmo tempo, 2 online, ok? Serão pela manhã e uma noite. Caso você tenha dúvida, caso alguma coisa não ficou bem explicado, você possa fazer contato conosco. Lembrando que às terças e sexta-feira, de 8 até as 14 horas, nós estamos lá, né, atendendo a parte social. Já em julho também, né, já vamos voltar com a área médica, né, um número limitado, aquele controle. Então, aos pouquinhos, nós vamos ajustando todas as nossas atividades, ok? Então, acho que os avisos são esses, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo no final. Quero só pedir aos irmãos, lembrando aqui com relação à cesta básica, né? Quando vai chegando no final de mês, é igual na sua casa, lá na igreja, né? As coisas vão diminuindo e você sabe que precisa virar outro mês para você fazer a compra, né? Isso é algo normal em qualquer família. Então, eu peço, né, nessa virada final agora, faltou alguns materiais, né? Nós não pudemos oferecer a cesta básica como a gente oferece, completa, mas estamos aí virando mês, né? E aí eu peço sua participação. Creio que talvez nesse período vai ter um número até maior de pessoas que irá precisar, então me ajude, tá? Alguns que levam material, nós temos pessoas que nem participam, que são membros da nossa igreja, mas todo mês vai lá e chega muita compra, né?
Temos aqueles também que não são membros da nossa igreja, mas que ofertam lá e a gente não tem nem como identificar. Por isso nós temos aí a conta da igreja, você pode ver, né? É nessa conta que é depositado o dízimo e a oferta. A igreja, ela depende de ofertas voluntárias, ela não tem uma cobrança. A única coisa que ela tem é uma despesa fixa, né? Essa é a realidade, que ela esteja aberta ou não. E tem uma dependência apenas do Senhor. Então, são com esses dízimos, com essas ofertas, com essas ações voluntárias que nós temos assim atravessado esse momento e Deus tenha sido sustentado. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pelo teu amor, quero te agradecer pela tua fidelidade, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Quero te agradecer pela palavra que vai ser liberada agora, com graça, com muita sabedoria, que aqui não seja um momento para que ninguém seja ofendido, mas até às vezes confrontado sim com a tua palavra, mas esse confronto que vem da parte do Senhor traz saúde, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Me dê essa unção, me dê essa liberdade, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Amém. Eu quero só lembrar aos irmãos que na próxima terça-feira, amanhã, né, segunda-feira, eu aguardo você às 8h30, né, às 20h30. Segunda e quarta nós temos o tempo de oração, temos o estudo terça, sexta e domingo. Também a questão dos estudos, a gente vai estar ajustando com o retorno da igreja. Estarei conversando com os professores, viu? Os cultos ainda vamos permanecer segunda e quarta-feira, segundo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, estou falando durante esses dias sobre o compromisso, né? O compromisso de uma pessoa comprometida com Deus, as mudanças que podem ocasionar na vida das pessoas e naqueles que estão ao redor. Você pode, em Lucas capítulo 21, nós temos aí um texto, só para a gente fazer uma abertura. Jesus olhou e viu os ricos colocando sua contribuição nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Amém. Tem o versículo 4, deixa eu ver aqui, ok. Deixa eu ler esse versículo 4, que é interessante. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Nós podemos ver aqui, e é justamente o tema que eu quero falar, diante daquela sociedade, as pessoas só conseguiam enxergar as pessoas de posição e pelo aquilo que ele contribuía. E Jesus conseguiu ver uma pessoa que era invisível diante da sociedade. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite, né? Essa invisibilidade ela acontece em várias situações e é importante nós observarmos que Jesus vai justamente mostrar que o seu evangelho não é uma exclusão, é uma inclusão tanto dos ricos para o seu reino, quanto daqueles mais simples, né? Ao qual, quando estão diante de Deus, não há diferença por classe, por condição financeira ou por condição cultural. São apenas servos e servos de Deus. Então, Jesus vai dar ali uma aula de inclusão para aqueles discípulos. E aí tem todo um texto o qual Jesus fala sobre isso. Não é o momento que eu quero tratar aqui agora. Só mostrar a importância de nós estarmos incluindo, né? De nós termos esse olhar e observar que existem tantas coisas e que às vezes passa despercebido.
Então eu quero fazer o comentário dizendo que, a respeito de um filme, Um Dia Sem Mexicanos, né? Foi um filme de 2004, em 2004 foi lançado esse filme. Ele foi inspirado no autor Ellison, em seu livro Homem Invisível. Escuta o texto que esse homem vai dizer, né? A abertura do seu livro. Esse livro é um livro muito antigo, um livro de 1952. Né? Ele diz assim, ó, sou um homem de substância, de carne e osso, fibras e líquidos. Talvez se possa até dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreendo, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Mas os invisíveis existem por conta daqueles que se recusam a enxergar. Os invisíveis só existem por conta daqueles que se recusam a enxergar. É importante nós observarmos isso, que essa inclusão, você pode estar dentro de um trabalho, de uma equipe, e não estar incluso naquela equipe. Você pode ser membro da igreja e não se sentir incluso naquela igreja. Né? Isso acontece na família, isso acontece em qualquer lugar. Porém, nós como cristãos somos chamados a observar esse detalhe e a juntar o rebanho e não separar que tipo de ovelha, né? Qual é o meu grupo, qual é a minha tribo. Né? Isso não existe no reino de Deus, não é essa a proposta, ainda que às vezes possa acontecer dentro das igrejas, mas é fora dos princípios bíblicos. Então, essa invisibilidade é uma coisa assim, tão interessante que nós não observamos essas diferenças que elas existem. E aí eu trago um exemplo meu. Né? Eu entrei em uma loja, em uma grande rede aqui onde eu moro, para comprar um material de construção, e eu perguntei para uma pessoa, pelo uniforme, que trabalhava ali, perguntei para um determinado produto, né? E rapidamente aquela pessoa deu um olhar para mim, mas continuou trabalhando, né? E eu falei assim, pensei, né? Que funcionário ruim, que mau atendimento, né? Sem falar nada com a pessoa. Né? E aí daqui a pouco chega uma outra funcionária e começa a falar com ela em Libras, né? Não tinha como ela me ver, né? Ela me escutar, a não ser que eu estivesse de frente, ela iria fazer algum sinal, alguma coisa para que eu pudesse entender. Então, às vezes, a gente não percebe, né, que essas pessoas, às vezes, passam invisíveis aos nossos olhos. Achamos que todos são iguais, e têm as mesmas reações, e as mesmas atitudes, e aquelas que se tornam diferentes da sociedade, né, que não se encaixam naquele perfil, elas não são inclusas. E que lindo nós vemos hoje algumas empresas trabalhando com essa inclusão. Então, a inclusão, querido, a inclusão inclusiva existe mesmo em contextos que se propõem a ser inclusivo. Vamos trabalhar essa questão para que a gente possa entender melhor. Né? Com os olhos, querido, os olhos eles revelam o nosso pensamento, né? No sentido de que você consegue perceber, não o que a pessoa está pensando, mas no sentido figurado, o olhar revela muito se a pessoa está alegre, se ela está triste. É possível até diagnosticar algumas doenças, né, por aquilo que está nos olhos. Então, conforme diz aqui o texto, ele diz que os olhos são as janelas da alma e revelam emoções profundas. É esse olhar, querido, que nós precisamos ter para não se acostumar com a rotina do dia a dia e a não perceber que não só as coisas que são grandes são importantes, mas as coisas pequenas, as coisas que são corriqueiras, que são, talvez, aos seus olhos, simples, mas elas são importantes. E se elas estão ali porque elas existem
para um complemento de muitas coisas. E aí a gente pega o texto de Atos, capítulo 3, e vamos ver esses dois homens, Pedro e João, né? Olha o que eles vão fazer. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O que eles iriam fazer ali, né? Qual era a proposta de chegar naquele lugar? Era a proposta de orar, de ter um tempo de oração. Havia uma demanda muito grande, eles tinham uma agenda, se é assim que eu posso dizer, lotada, eles tinham o seu papel, né, muito importante, de estar ali atuando, de estar realizando grandes coisas, mas naquele momento eles pararam para orar. Naquele caminho até o templo, algo vai acontecer e que eles vão começar a ter um certo incômodo. O Espírito Santo mostrando para eles, né, que não basta você cumprir metas, não basta você ter uma rotina. Durante esse caminho, durante a rotina do nosso dia a dia, algumas coisas acontecem. E que se você não perceber, você pode, em muitos momentos, né, deixar passar grandes oportunidades de levar pessoas ao Senhor, de trazer uma palavra de paz. Na verdade, você como servo e como serva de Deus, eu acredito que Deus espera isso de você todo o tempo, né? Não é à toa que a Bíblia nos incentiva a orar sem cessar. O que é orar sem cessar, pastor? É você todo o tempo estar sintonizado com Deus. Eu tenho insistido demais com você, tenho sido repetitivo com relação a isso. É esse olhar, querido, de cada dia que você sai, dizendo, Senhor, guarda minha vida. Seja na caminhada, seja dentro do ônibus, você está nessa sintonia, Senhor, eu estou aqui para te louvar. Senhor, que a tua presença esteja aqui nesse local, que aquelas pessoas que possam estar passando por problemas, que o Senhor, com graça, com misericórdia, possa trazer paz ao seu lar, aos seus lares quando está chegando, né? Essas orações que mostram que você está ligado, né, todo o tempo com o Senhor. Veja que esses homens tinham uma proposta boa, tinham um propósito bom, mas durante essa travessia, essa caminhada, algo vai acontecer que eles vão precisar parar. Porque havia uma pessoa, conforme esse texto que nós lemos, né, uma pessoa que estava invisível naquela sociedade. Quantos fizeram esse caminho e não perceberam que no lugar tão perto do templo, no lugar de adoração, né, tinha um homem invisível, ignorado como ser humano pelaquela sociedade. E aí nós vamos ver um outro texto, em Atos capítulo 14, uma outra situação muito parecida, e depois eu volto em Atos 3. Eu gosto muito do livro de Atos, que é a prática do Evangelho. Não é? Eu acredito que toda pessoa que se forma, ele fica desesperadamente ansioso para colocar em prática aquele conhecimento, né? E eu tenho muita sede disso. Não desprezo o conhecimento, o estudo, mas hoje arde muito no meu coração em ter essa prática, né? De começar a botar essa teoria em prática, para poder ver os resultados daquilo que a palavra de Deus faz e de fato é capaz. Paulo também viu a necessidade de um homem que era invisível aos olhos da sociedade. Olha o que vai dizer no versículo 8 e depois nós vamos ler o 9. Em lista havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, só um tempo nesse versículo. Observa isso, querido. Aleijado, né? Ele estava excluso daquela sociedade, né? Desde nascimento. As pessoas estavam acostumadas com aquilo ali. Ele nasceu daquele jeito, não pode fazer nada.
e vivia ali sentado e nunca tinha andado. Versículo 9. Ele ouvira Paulo falar, né? E olha que interessante. O que parecia impossível, né? Porque aquele homem poderia estar acostumado com aquela situação. Na verdade, ele não estava conformado com aquela situação. Porque aquela fala de Paulo vai mudar a vida desse homem. Paulo, independente daquela situação, ele estava fazendo o seu papel. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Esse ponto, para mim, ele é muito interessante, né? Esse olhar que Paulo vai fixar nesse homem, quando Paulo olhou diretamente para ele. Então, o texto não dá para entender, fica muito claro se era uma palavra para todos ou se era uma palavra diretamente para aquela pessoa, mas o que importa aqui é a mudança, né, que vai trazer na vida desse homem, vai trazer algumas complicações aí nesse texto também, né? Paulo vai levar uma surra, vai ficar quase morto aí por causa dessa situação, mas Paulo não estava preso a essas questões. Esse olhar, querido, né, mudou a vida daquele homem. Um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Nós sempre achamos, querido, que as nossas necessidades são mais urgentes, né? Você percebe nas pequenas coisas. Se nós não temos paciência para esperar na fila para falar com alguém, a gente sempre, dá licença, o meu é rapidinho que eu estou indo embora, não é assim que fazemos? Imagina as coisas extremas, né? Diz o texto, e vendo que possuía fé para ser curado. Como que alguém pode ver que aquela pessoa tem fé? Que medida foi essa que Paulo encontrou? Que segredo é esse? Né? O que nos mostra aqui, querido? Que a sintonia de Paulo com o Senhor, aqui no caso estava Paulo e Barnabé, estavam aqui juntos, que mostra essa mesma sintonia de Pedro e João. Eles tinham um compromisso com o templo, ou seja, em estar na casa de Deus, em mostrar àquelas pessoas, né, a importância dele estar vendo, né, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, mas eles também tinham um compromisso de oração. Ele já estava pronto para receber Jesus. Essa é a palavra que nós podemos observar. Algo vai mudar na vida daquele homem por causa desse olhar de Paulo. Essa sensibilidade. Paulo não só conseguiu encontrar alguém que estava excluído da sociedade, mas ele conseguiu ver mais. Ele conseguiu ir lá dentro, na alma daquela pessoa, e ver que aquela pessoa tinha fé. E vendo que possuía fé para ser curado. E não era uma fé somente para aceitar Jesus. Aquele homem estava esperando ali assim, como se estivesse dizendo assim, Paulo, eu estava esperando você há muito tempo. Existem muitas pessoas, querido, que têm essa fé, que está à procura de alguém para que pregue e fale o seu evangelho, o evangelho de Jesus. Pessoas que andam, pessoas que nasceram fisicamente, se é assim que podemos dizer, normal, mas que não conseguem permanecer de pé na sua estrutura emocional, não conseguem caminhar sem esbarrar na imoralidade, na sensualidade, na prostituição, no adultério. São pessoas que os seus joelhos não conseguem se manter. E precisa de alguém que pregue, confronte o pecado. E que ao pregar essa palavra, querido, essa fé pode encher aquele coração e mudar a vida daquela pessoa. Paulo gastou tempo de qualidade com aquele homem. Ele já estava pronto para receber Jesus.
só precisava de alguém para perceber a sua necessidade. Será que aí onde você está, né, não existem pessoas assim? Eu já estive em tantos lugares bons, lugares simples, já estive com grandes líderes, e que no púlpito era uma maravilha, tinha uma pregação excelente, mas quando nós saímos para almoçar, a atitude, a procedência dessas pessoas com aquelas pessoas mais simples que serviam ali à mesa, um garçom, uma garçonete, era de uma vergonha muito grande para mim, era de um tratar rude, duro, grosso, como se fosse um escravo. Quantas vezes, querido, em quantos lugares que eu já fui, que depois de comprar, de a pessoa estar me observando, em restaurante, em bares, em lanchonete, e depois do término a pessoa diz assim: você é fulano de tal, né? Eu te conheço. Eu digo: sou, mas eu nunca vi aquela pessoa. Veja, querido, a responsabilidade que nós temos de todo o tempo ter esse olhar inclusivo, e não deixar essas coisas passarem despercebidas. Como esses homens conseguiram? Ah, pastor, esses homens andaram com Jesus. Paulo não, mas ele teve uma experiência muito forte e tal. Não, querido. O mesmo Deus que ele serve é o mesmo Deus que nós servimos. Se Jesus nos desafiou dizendo que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele, então algo precisa ser olhado para dentro de nós e vermos quais são as coisas que nós não estamos percebendo no nosso dia a dia. Aquele homem não foi curado somente fisicamente, mas ele foi curado também na sua alma. Paulo conseguiu ver isso. E qual foi o resultado? No versículo 10 vai falar sobre isso. Mostra que as duas necessidades, física e espiritual, foram alcançadas. Disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Veja, querido, ele não só recebeu a fé em Cristo Jesus, mas a partir daquele momento ele vai ganhar algo que é extremamente importante e que nós não podemos abrir mão. É da nossa autonomia e da nossa independência. Agora ele não iria precisar de mais ninguém. Agora ele teria sua vida, né, iria viver com uma outra qualidade. Agora ele poderia não só mais ser mais uma sociedade, mas ser um testemunho, uma testemunha de Cristo Jesus. Esse é o propósito. O propósito de nós levarmos a inclusão para essas pessoas quando estamos lá na nossa igreja, não é simplesmente para trazer o recurso para elas, mas que elas possam ver o amor de Deus sem que a gente diga uma palavra. Para que aquelas pessoas não sejam só inclusas dentro da sociedade, mas também se sintam inclusas dentro do reino de Deus, sendo alcançado pelo amor e pela bondade do Senhor. Como de qualquer maneira, querido, Pedro e João, Paulo e Barnabé, como que eles conseguiram observar, ver e agir que outras pessoas não perceberam? Como que eles conseguiram ter essa atitude? De que maneira? Como que esses homens conseguiram? Eles tinham algo em comum. É essa insistência, querido, que quando eu falo para nós termos esse tempo de oração, na realidade estou dizendo para mim, não é uma autoflagelação, mas pelo contrário, é uma cobrança no sentido de manter qualidade, é uma cobrança no sentido de servir a Deus com excelência, né?
o que esses homens tinham em comum, é o que nós precisamos ter. Eram cristãos de oração. Você pode fazer muitas coisas. Dentro da igreja você pode ter excelentes ideias. Você pode atrair multidões, dependendo com aquilo que você faz e que a necessidade, aquilo que o povo quer. É verdade. Mas os grandes resultados, as coisas na hora certa, no tempo certo, que pode de fato agradar a Deus, o caminho é a oração. Cada passo, querido, cada momento. E eu tenho pedido muito isso a Deus. Que a minha oração não seja simplesmente quando eu estiver em casa, mas seja uma prática diária na minha vida. Não seja um tempo para Deus, mas viver a vida com Deus. A oração, querido, aquieta a alma acelerada que nós temos, trazendo paz. Essa paz, querido, te diz que aquilo que está no controle da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis, que controle é esse? Jesus Cristo. No versículo 18 a 23, desse mesmo capítulo, mostra que nós não mudaremos a vida de ninguém se apenas pensarmos em fazer o social. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram até Antioquia de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram novamente para Listra, Icônio e Antioquia, no lugar onde ele tinha levado uma surra. Fortalecendo os discípulos e encorajando, porque alguns ficaram abatidos, óbvio, né? A permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para estarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Veja o que diz no versículo 27 e versículo 28. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém. Então nós podemos ver, querido, que a questão de nós incluirmos alguém no reino de Deus, às vezes traz transtorno para a gente. Às vezes nos tira do conforto. Muda a nossa rotina. Mas esse não é o propósito de Deus. Nós não temos um passo a passo e temos que seguir aquele passo a passo todos os dias. Essa é a grande questão. Uma vez que você dá o seu nome, uma vez que você tem um compromisso ali na igreja, isso aí é uma outra questão. Mas eu digo, entre uma coisa e outra, vários outros detalhes vão acontecendo e que você às vezes não percebe. Ali você está escrevendo a sua história, você está escrevendo o seu evangelho segundo aquilo que você está vivendo. Aqui estava a experiência de Paulo, não foi uma história criada, né? Foi o dia a dia. O seu dia a dia pode ser trazer inclusão de muitas pessoas para o reino e até da sua própria vida. Pense sobre isso. Não mudaremos, querido, a vida de ninguém se apenas pensarmos em fazer o social.
As pessoas precisam ver que tem cristãos de verdade na igreja do Senhor. Pessoas que não estão presas ao dinheiro. Que são como João Batista, que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ao dizer que ele cresça, que eu diminua. Não precisa ter uma pregação e dizer: essa é de minha autoria. Ele não precisa ter nenhuma autoafirmação: eu já preguei isso. Ele simplesmente faz. Sabendo que aquele que está nos céus, os seus olhos estão voltados para ele. E que a Bíblia nos diz, querido, não existe nada que venhamos a fazer que passa despercebido. Às vezes nós temos essa falha, e já melhoramos muito, graças a Deus. Mas precisamos fazer essa pergunta. Somos uma igreja que exclui ou inclui? Eu me excluo da igreja do Senhor, ou cada dia me esforço para estar incluso nessa igreja? Porque não é só o olhar dos outros, é o nosso também. Você vai ver Jesus fazendo um convite para os discípulos. E alguns questionaram: mas eu não posso esperar um pouquinho, cumprimentar? E aí Jesus vai dizer: olha, se é para fazer isso, então fica por aí. Tem que haver um querer também seu para que você possa ser incluso nessa igreja. Com as suas práticas, com a sua obra, com a sua qualidade de vida, com o seu interesse. E não dizer: se precisar, conta comigo. Não, pastor, tal dia eu estou aí. E vem mesmo. É aquela pessoa que está sempre disponível, não para o seu pastor, mas para o Senhor e para servir aquele que está ali à frente. Veja a importância, querido, de nós termos esse olhar para não perceber, deixar de perceber as coisas que vão passando, que se tornam invisíveis no nosso dia a dia. E vamos nos acostumando com esse olhar e deixando muitas coisas passarem. Atos capítulo 3, versículo 2. Esse homem, observa esse detalhe. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entravam no templo. É interessante você observar isso, que esse homem tinha pessoas que se preocupavam com ele. Essas pessoas levavam ele até a porta. Preciso do texto dele. Levavam ele até a porta do templo, chamado Formosa, né? E ali colocava aquele homem ali. Tinha alguém que se preocupava com ele. Tinha alguém que estava ali com a intenção de querer ajudar. Mas isso não o colocava incluso naquela sociedade. Ele era levado diariamente, porém, não era aquilo que ele precisava. Ele precisava de algo mais. Algo que só poderia matar a fome e a sede da sua alma, que era a palavra de Deus. Porém, quando não temos, querido, um compromisso com Deus, o que nós oferecemos para os necessitados? Eu vou dizer o que nós oferecemos. Apenas esmola. Ele era colocado todos os dias para o que? Pedir esmola. Só que nós, cristãos, querido, podemos oferecer muito mais. Porque nós temos o quê? A palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Presta atenção sobre isso. Será que nós não podemos fazer mais? Será que o que Deus quer é simplesmente que vamos ao templo e temos o nosso tempo de oração e nos colocamos
a posição ali para trabalhar na igreja, será que não está faltando essa preocupação com o próximo de incluir? Eu vivi esse tempo na minha vida. As pessoas se preocupavam, as pessoas convidavam as pessoas para ir na igreja, as pessoas buscavam essas pessoas, marcavam com ela, ligavam para ela, e não tinham o acesso que nós temos hoje. Você já parou para pensar nisso? Que essa pessoa que você ama, talvez um tio, um parente, um amigo, que não tem Jesus, se morrer vai para o inferno, é isso aí. Parece que quando todo mundo morre, todo mundo vai para o céu. Não é verdade. E que nós podemos dar acesso a essa pessoa a ser incluso no reino de Deus. Com um simples convite. Talvez você vai semear essa palavra e você não vai ver essa palavra crescer no coração daquela pessoa. Mas a Bíblia nos diz, querido, que toda palavra que é semeada, que é pregada, ela não volta vazia. Ela sempre vai encontrar um coração e vai esperar a oportunidade. No tempo certo, o Espírito Santo vai dizer para aquela pessoa, lembra daquele seu amigo? Lembra da atitude dele? Isso vai fazer a diferença. Eu lembro de tantas famílias que eu tinha ao redor, que eu não era cristão, eram famílias cristãs, mas eu gostava de estar naquela casa quando eu era criança. Além para tomar aquele cafezinho, aquele bolinho que tinha sempre à tarde, que era uma maravilha. Eu lembro de uma família batista, né? E outro da congregacional, mas tinha algo naquela casa que eu não via dentro da minha família. Tinha paz. Era um ambiente tão gostoso e que só aquele ambiente, ali Deus já estava quebrantando meu coração sem que eu percebesse. A igreja, querido, era vista com bons olhos. As pessoas vinham com pires nas mãos para pedir, pois sabia que havia prosperidade no templo. Mas como tem sido o olhar hoje das pessoas de fora para a igreja? Como sempre temos sido tratados sem respeito nenhum? O que mudou, querido? Será que nós mesmos não permitimos essa exclusão com aquilo que fazemos, com aquilo que praticamos, com os valores que nós não defendemos, que o mundo não abre mão disso? Eu sempre dou esse exemplo, né? É interessante isso, né? Você quando faz uma festa, tem cristão que diz assim, não, vai chegar um amigo meuzinho lá que bebe, vou botar uma cervejinha para ele. Eu não conheço uma família, querido, que não é cristã, que quando um crente vai dizer, hoje não vai ter bebida aqui porque o meu amigo é crente, então ele não bebe, ninguém bebe. Me mostra uma. Sabe por que não? Porque eles acreditam nos seus valores e não abrem mão. Será que nós, querido, com o passar do tempo, não fomos excluindo desses valores e precisamos rever isso? É algo que nós precisamos pensar. Hoje os valores se inverteram em muitos lugares. Né? No versículo 3, mostra aí, né? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Sabia que aqueles homens tinham alguma coisa para dar, porque para onde eles estavam indo eram pessoas boas. Eram pessoas que, no mínimo, ia ter caridade. Mas aquele homem não sabia o que Deus tinha preparado para ele. Versículo 4, versículo 5. Esses homens de Deus, que não possuíam bens materiais, porém tinham muito mais. Eu posso dizer isso para você com toda garantia, com toda certeza. Na minha vida não me falta nada, querido. Não sou uma pessoa rica, tenho algumas necessidades pessoais, mas por que não falta nada? Porque Deus tem me dado a medida certa. Eu entendo isso. Até quando existe alguma falta, eu entendo que aquela falta é uma aplicação, um aprendizado, um crescimento para a minha vida. Eu preciso, querido, que você compreenda essa atitude
de Pedro e de João aqui. Versículo 4, versículo 5 agora. Atos 3, versículo 5. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. Pedro chama a atenção deles. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele o quê? Alguma coisa. Um servo de Deus, uma pessoa de Deus, ele sempre tem algo para dar, porque ele tem a palavra de Deus. Você vai pegar, nesse mesmo capítulo livro de Lucas, capítulo 21, depois em casa você lê com calma, você vai ver que quando Jesus começa a falar sobre perseguição, ele fala assim, fica tranquilo, não se preocupe em fazer a sua defesa, porque eu vou colocar sabedoria nos seus lábios. E é necessário que vocês passem por essas coisas para que dê testemunho em meu nome. Então eles estavam esperando receber alguma coisa e ele vai ser surpreendido com aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Versículo 6. A princípio parece ser desanimador a palavra que ele vai ouvir. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Veja esse olhar que Pedro vai confrontar essa pessoa. Mas isso que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Não possuo ouro nem prata, mas eu tenho Jesus, que é o meu grande tesouro. Versículo 7 em diante. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar? Olha que coisa interessante. Por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, aí está levando esses homens a olhar o passado, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, justo, e pediram que lhes fossem liberados um assassino. As mudanças de valores, né? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos o quê? Testemunha disso. Versículo 16. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Amém. Pedro aqui, querido, um homem leigo,
vai dar uma aula para aqueles que ali estavam. Porque estava afirmando o que Jesus poderia fazer. Veja, querido, um simples olhar, uma sensibilidade de uma pessoa que está em sintonia com Deus, pode enxergar o que as outras pessoas não conseguem ver. Esse é o poder de Deus, querido. É isso que faz a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. No seu serviço, querido, por você ter o conhecimento de Jesus Cristo, é por direito você ser o melhor empregado. É por direito seu sobressair, porque você tem algo mais do que o conhecimento. Você tem a presença de Deus e essa percepção de captar as coisas que outras pessoas não conseguem ver não é algo simplesmente natural. É algo para aqueles que são chamados para ouvir e meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fecho com esse testemunho de uma pessoa que nós temos orado, né? Estamos aí pedindo a Deus. Eu irei falar disso amanhã, mas eu quero comentar com isso, com os irmãos aqui, é o testemunho da nossa irmã Ana Paula, psicóloga, a respeito do seu esposo, Leomar. Ela vai dizer assim: maravilhosa notícia do Senhor. Ela chama ele do guerreiro Leomar, né? Ontem o médico liberou para eu dar uma bitoca nele. Então eu abracei e dei aquele beijo. Abracei ele por muito e por todos vocês. Hoje, o dia foi de exercícios, andou no corredor com a fisioterapeuta, fez tudo muito bem e sem queda na saturação. Uma das melhores notícias após a fisioterapia. Foi liberado o banho no chuveiro, ele ficou muito alegre, ainda com auxílio de cadeira higiênica, tudo tem o seu tempo certo para acontecer, disse ela. Acabou da diálise, né, que ele faz. Agora, a evolução dele está ótima, realizando tudo dentro do seu limite. Compartilho com vocês os detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus está cuidando de tudo. Continuo confiando e colocando minha fé e meus olhos em Deus. Beijos para todos e ótimo domingo. Veja, querido, nós temos orado pelo pastor Leomar e nós temos sustentado como a sua igreja local, lá de Caxias, de Parque Fluminense, tem acompanhado essa família. Essa é a igreja do Senhor, querido. Em meio a tantas notícias ruins, ela está vendo na palavra de Deus a possibilidade de uma mudança, de uma melhora do seu esposo, e essa fé tem levantado este homem. Então, o que eu quero fazer a comparação, querido? Que o mesmo Deus que realizou milagres há tantos tempos atrás não é diferente nos dias de hoje. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Estamos conseguindo ver, estamos tendo essa percepção, conseguimos ter esse olhar e ver que de fato Deus está agindo, trabalhando nas nossas vidas. Temos visto a bondade e a misericórdia de Deus. Você acha que você não tem nada? Você tem muito, querido. Você tem a palavra de Deus, você está sendo convocado para viver essa vida comprometida como esses homens viveram. Não uma vida de conforto, não uma vida de realizações pessoais. É muito mais do que isso. Uma vida que pode transformar outros, que pode trazer esperança
E há quantas pessoas que estão no leito do hospital, que não têm uma família, que não tem alguém que faça uma visita, que não tem alguém para dar uma assistência social. Olha, eu posso dizer para você, quantos trabalhos, quantas coisas que nós temos ali, quantas coisas Deus tem aí aonde você mora e que pode mudar a sua vida, que você possa ser esse homem e essa mulher de oração, comprometida com Ele, que você possa buscar cada vez mais a presença do Senhor. O que Deus espera de nós é que tenhamos essa autoridade e essa ousadia de buscar a presença do Senhor e acreditar que essa palavra ainda funciona nos dias de hoje. Eu quis trazer essa notícia para você que tem acompanhado, essa irmã que sempre tem nos ajudado ali, que ela diz, aqui também é como se fosse a minha igreja local, né? A psicóloga Ana Paula, e que está atravessando esse momento, né? Mas Deus tem sustentado, Deus tem fortalecido a sua fé. Então, querido, que você possa cada vez mais buscar no Senhor essa força e essa graça. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer essa oração por você. Que você possa se sentir incluso nessa igreja. A igreja do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja. Não importa o estado, se é aqui no Rio ou não. O local que você mora, se é um lugar nobre ou um lugar simples. Você é convocado, você é convocada para estar na presença de Deus. Você é chamado, você é chamada para estar na presença do Senhor. Você é essa pessoa que tem esse compromisso com Deus e que precisa de estar nesse exato momento ouvindo essa palavra. Senhor, que durante essa caminhada possamos ter essa sensibilidade, possamos ter essa percepção, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ter esse olhar, a buscar essas pessoas que estão simplesmente esperando por nós na fila, dizendo, fale do amor de Deus para mim, e que precisam ser alcançadas. Eu entrego nas tuas mãos essa palavra e já te agradeço, Senhor, que possa haver um despertar nessas vidas e dizer, Senhor, eu não posso viver só em prol da minha vontade, das minhas necessidades. A minha vida como cristão, como cristã, tem que ser muito mais do que isso. Eu preciso compartilhar esse tesouro como Pedro e Paulo, João e Barnabé. Que não importa as dificuldades, Paulo voltou novamente para aquele mesmo lugar e ainda animou aquelas pessoas. Ele não questionou os fatos, o acontecimento, ele entendeu que essas lutas da vida, elas acontecem porque existe uma luta espiritual, mas também a graça e a bondade de Deus. Que cada um desses irmãos agora possam ser avivados por esse Espírito e possa estar cada vez mais buscando a tua presença, a ser um homem ou uma mulher que possa dizer, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos louvar a Deus.